Olá pessoal, como vão todos? Estamos aqui no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto, abordando com vocês o tema 12, que fala de processos judiciais envolvendo, evidentemente, o mercado segurador, né? E esse vídeo 5, né, é um complemento de dois vídeos anteriores, né, que tem esse subtítulo: Necessidade de judicializar? Quais são os caminhos, né? Nós já vimos o caminho do juizado especial civil, vimos o caminho do juizado civil comum, e agora vamos ver um terceiro caminho que está cada vez mais se aproximando do usuário final, do consumidor de seguros, que é a arbitragem, né? Que é uma coisa que até é antiga, né? Mas aqui no Brasil demorou um pouco mais para, digamos, surgir, mas hoje já está em prática, né? E então vamos conversar rapidamente para apresentar para vocês a arbitragem, para que vocês, corretores, pelo menos ao menos saibam, digamos assim, de como é que funciona, né? E não fiquem surpresos quando surgir em algum clausulado de seguro que você está contratando, cláusula de arbitragem, que já está acontecendo, tá? Então vamos ver dentro das três áreas que nós já vimos, agora a arbitragem, tá? Como disse, já vimos o juizado especial civil, já vimos o juizado comum nos vídeos anteriores, agora vamos tratar da arbitragem. Vamos ver então o que é basicamente a arbitragem. Pegando a minha colinha aqui, eu vou trazer uma definição que está escrita para que ela torne o entendimento mais preciso. Ela diz assim: a arbitragem é um meio alternativo de solução de conflito, no qual as partes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, buscam uma solução rápida e definitiva para uma divergência. Então, a grande vantagem aqui é isso, é uma solução rápida e definitiva. Nós sabemos que o judiciário civil comum, né, ele está assoberbado de processos, faltam juízes, então há demora nos julgamentos e o rito processual é mais demorado, né? E aqui na arbitragem vocês vão ver que esse rito é muito mais célere, tá? Então essa é a grande vantagem, né? E a outra pergunta, mas tem validade jurídica a arbitragem? Tá? A lei de 23 de setembro de 1996, tá? Que é a lei 9.307, tá? Concedeu à sentença arbitral uma eficácia própria, não fazendo mais necessária a sua homologação por juiz de direito. Antes de 96, a sentença arbitral precisava ir para dentro do processo normal, do juizado civil normal, para que o juiz togado homologasse a sentença. Tá? Agora isso está dispensado. Né? Então torna-se mais célere ainda, e com mais razão ainda, né? Tem a mesma equivalência de uma sentença de um juiz togado. Tá? Então essa é sempre a pergunta que se faz. Tem validade jurídica? Tem validade jurídica. Tá? Ela é constitucional? Outra dúvida que se faz. Sim, é constitucional, porque em dezembro de 2001, isso já faz então 21 anos, tá? O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade, tá, do processo e da homologação da sentença arbitral. Então, superados todos esses entraves, elas estão aí prontas para os tribunais arbitrais para nos auxiliar. Tá? E ela tem validade jurídica, então, tá? Em função da lei 9.307, que eu comentei com vocês, o artigo 31 diz assim: estipula que a sentença arbitral produz entre as partes, ou até seus sucessores, o mesmo efeito da sentença proferida por órgãos do Poder Judiciário. Tá? Então, é a mesma sentença. E a outra questão que se tem é o seguinte: uma vez definido ali a sentença arbitral, tá? Se uma das partes
ficar em desacordo e tentar ajuizar no cível comum, isso vai ser rechaçado, vai ser devolvido, né? E a tendência é que não seja aceito, uma vez que os tribunais arbitrais agora têm essa prerrogativa, né, de sentenças que têm a mesma validade. Tá? Então esse é o cuidado que se deve ter. Vantagens. A rapidez se torna evidente aí, né? A economia de custos no processo. A economia aqui não é que se passa porque não precisamos contratar advogados. Os advogados estão sempre presentes a auxiliar as partes, né? O processo de arbitragem não tem essa tendência, né? Não tem essa ideia de retirar advogados do processo. Tá? Eles continuam participando, os advogados, principalmente que são especializados ou têm formação jurídica nessa área de arbitragem. Tá? A decisão é eficaz, ou seja, ela produz os seus frutos, né? Os resultados são efetivos, né? Tem garantia de privacidade e de sigilo, tá? Isso não circula em nenhum outro ambiente, a não ser o próprio tribunal arbitral. Tá? Há uma transformação na melhoria das relações, porque tudo caminha sempre com uma tentativa de conciliação. Tá? E a possibilidade de aplicação aos contratos civis e comerciais. Então tem uma grande função em outros países, Estados Unidos e Europa. Isso está sendo usado principalmente por grandes empresas, né, que processos muito grandes teriam uma tendência de demandar anos e anos e anos, né. Com os tribunais arbitrais isso se resolve de maneira assim bem mais célere, né. E aí se fala em árbitro. Quem é o árbitro? Quem pode ser árbitro? Tá? O árbitro, tá, é qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Tá? Ou seja, os árbitros são nomeados pelas partes. Tá? E são sempre um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, para que a sentença nunca fique empatada. Tá? Ou nós temos um árbitro da confiança das partes, ou então se parte para 3 árbitros da confiança das partes. Tá? Qual é a importância do árbitro? A vantagem do árbitro aqui é que ele tem pleno conhecimento, qualificação e experiência, tá? Para julgar o litígio. Né? Se é uma situação que envolve engenharia civil, por hipótese, a tendência é que os árbitros sejam engenheiros. Né? Enfim, essa é a grande vantagem. Né? O juizado civil nós temos o quê? A figura do magistrado, né, que conhece o devido processo legal, mas ele não tem a obrigação de conhecer, por exemplo, sobre engenharia. Então o que ele faz? Na dúvida, o que ele faz? Ele nomeia um perito da confiança dele, para que então se faça uma perícia que vai ser utilizada no processo para auxiliar o julgamento do árbitro. Aqui, os árbitros que conhecem o métier, né, e conhecem o objetivo e a situação do litígio, então são escolhidos de forma específica. Né? Você tem árbitros para resolver todos os tipos de problema. Tá? Então essa é a grande vantagem. Né? Mas antes disso a gente tem 2 figuras que são da mediação e da conciliação. Antes de haver o julgamento pelo tribunal arbitral, a gente tem a figura da mediação. O mediador é um terceiro neutro. Tá? É uma terceira figura, tá, de neutralidade entre as partes, tá, que funciona como um mediador. O que ele faz? Né? Ele tem a função de aproximar as partes, tá, e tentar negociar uma solução para o litígio. Antes do julgamento, tentar ver se existe a possibilidade de algum acordo. Tá? Né, trazer, digamos assim, que os ânimos se esfriem, se acalmem, né, se tenha tempo para pensar nas coisas e se tentar, então, por ali, daqui a pouco, uma mediação, evitando, então, ainda a figura do tribunal arbitral. Tá? Essa figura da mediação já existe nos tribunais cíveis também. Tá? Abrindo um parênteses para comentar com vocês.
E a conciliação? Tá? O conciliador é outro terceiro neutro, tá? Mas ele une as partes, mas já propondo soluções. Tá? Ou seja, ele já tem algum conhecimento a respeito da causa, da situação, do litígio, tá? Perdão. E tenta, então, finalizar esse litígio com alguma sugestão ou alguma solução técnica para que esse litígio seja resolvido antes do tribunal arbitral. Tá? Então é uma situação que visa sempre manter, né, as partes ainda em condição de, digamos assim, de negociar, de conversar, de não sair para o litígio como se fosse dois inimigos. Né? Então essa é a grande vantagem do tribunal arbitral. Tá? Então eu deixo para vocês como uma sugestão e para conhecimento, porque se um dia alguém perguntar, ou se vocês virem uma cláusula arbitral nos contratos de seguro que vocês estão manuseando, né? Ou se vier um cliente para vocês e perguntar o que é arbitragem, né? Ou se é possível fazer arbitragem num processo jurídico, né? Num processo de uma apólice de seguro, você já tem alguma ferramenta, né? Algum conhecimento para poder passar para eles. Tá? Se gostaram, deem um like, né, no canal, inscrevam-se no canal, por favor, para que a gente possa manter esse canal aberto ainda, né? Toquem o sininho ali para que vocês consigam receber as informações e os avisos de quando novos vídeos estão lançados. A sequência desse material, logo acima da minha imagem, vocês têm um pontinho preto ali. Clicando ali, vocês vão ser remetidos diretamente às playlists, onde vocês vão ter a sequência desses estudos, inclusive desse aqui. Tá? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus.